Ajudar a aliviar cólicas em bebês por intermédio de técnicas manuais suaves que visam restabelecer a circulação e a harmonia corporal. A osteopatia, uma área da medicina super abrangente, também se dedica a estudar a saúde das crianças, incluindo os sintomas e disfunções mais comuns, como as cólicas, refluxos e insônias. Quando se trata de bebês e crianças, sobretudo para pais de primeira viagem, muitas vezes é um fato encarado como algo desesperador. Mas, para acalmar os pais e falar sobre o assunto, a gente recebe agora o fisioterapeuta osteopata Murilo Levi, conosco aqui no Isso é Bahia. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Murilo. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tudo bom? Eu, quando vi o tema dessa nossa entrevista aqui, a osteopatia, na verdade, não se volta só para tratamento de, por exemplo, aliviar cólicas de bebês ou, enfim, estudar a saúde das crianças. É uma área muito mais abrangente, né? Sim, a osteopatia em si é uma área que abrange praticamente todos os públicos. Ela foi criada pelo Dr. Steele em 1845. Sim. E era voltada para adultos. Aí só a doutora Vaiola, quando chegou, 9 anos depois, que ela instituiu o tratamento para as pediatrias, para as crianças também. Mas adulto a gente trata desde dores na coluna, que é o mais comum, mas também questões viscerais, como problemas menstruais, refluxo, dor de cabeça. E no âmbito da osteopatia pediátrica, conseguimos atender muitas questões, como cólica, refluxo, assimetria de crânio, torcicolo congênitos, etc. Pois é, no caso, especificamente aí para o alívio das cólicas em bebês, por exemplo, né? Quais os princípios por trás dessas técnicas manuais, técnicas mais suaves também, não é isso? Sim, até se você vê uma sessão de osteopatia, parece quase que uma massagem, um carinho no bebê, mas como é um corpo que está em pleno desenvolvimento, você não precisa tanta potência no tratamento. Mas a base da osteopatia é você achar a causa do problema do bebê e tratar na causa, não só o sintoma. E a premissa maior é algo não medicamentoso, não invasivo, que não tem contraindicação e que você tem resultados excelentes com os bebês. Quais são os sinais que indicam que um bebê pode se beneficiar de uma consulta com um osteopata? O bebê em si, ele tem que ser passado no osteopata até nível preventivo. Pode ser que a mãe não esteja percebendo nada, mas é sempre interessante, porque quanto mais cedo você achar uma questão e tratar, é bem melhor. Mais sinais mais clássicos, por exemplo, do refluxo, aquele bebê que golfa muito, faz muita face de desconforto, porque temos o que a gente chama na pediatria de golfador feliz. É aquele bebê que acaba mamando muito além da capacidade do estômago dele e acaba voltando mesmo, mas ele não tem desconforto. É super comum isso, né? Muito comum, é um sistema digestivo que está em pleno desenvolvimento. Exatamente. Mas tem aquele bebê que quando tem esse golfo, ele faz muito desconforto. Um ponto que tem que ficar muito atento é o bebê que não ganha peso. Então um refluxo grave que o bebê não ganha peso tem que ser tratado, porque senão esse bebê tem uma complicação muito importante no desenvolvimento dele. Mas para refluxo, esse é o ponto principal. É o bebê que tem muito desconforto, muito incômodo, o bebê muito irritado e o risco de não ganho de peso. Para cólica é aquele bebê que se contorce, é aquele bebê que está o tempo todo irritado também. A diferença maior que você percebe no bebê é que quando o bebê tem refluxo, ele vai ter um padrão de extensão do corpo, jogar o corpo como se fosse para trás para tentar crescer o esôfago, para aquele incômodo da queimação diminuir. E a cólica é o contrário, ele se comprime cada vez mais para tentar ajudar nessa compressão a saída do cocô e do punzinho. Você falou em cólica, muitas vezes é um chazinho de erva doce, me parece, não é? Que é receitado para aliviar a cólica, mas existem essas massagens também que podem ser associadas, digamos assim, ao chazinho, né? Quase aquilo que a gente ouve muito, né, das vovós, que na minha época não tinha nada disso. Hoje a gente preconiza que não deixar para os bebês. Inclusive até não deixar para os bebês? Não, até bebê de 1 ano a gente fala aliás, que não dá. É verdade, eu estou falando, nossa, que bobagem aqui, Não, isso é uma questão muito comum, até cultural. Não, porque eu falo assim porque evitar. Eu já ouvi de pediatra que bebê só precisa, de fato, do leite materno, pelo menos até os 6 meses de idade, não é isso? Perfeito. Leite materno exclusivo, se precisar de fórmula, seria, no caso, só a fórmula. E a partir dos 6 meses, a introdução de alimentos e água. A gente evita que introduza água de coco, suco e chá, até para o bebê não começar aquele paladar adocicado e evitar o uso de água comum. Mas não tem estudos científicos que comprovam, mas na prática percebemos que a dieta da mãe influencia muito nisso.
Então, sim, a mamãe que tem um bebê de cólica, ela pode tomar um chazinho de erva doce, ela pode ter uma dieta menos inflamatória, evitar o glúten, o açúcar, o leite, o ovo, que aí sim vai tá ajudando ajuda o bebezinho. bastante no bebezinho, claro, que está amamentando. Existem contraindicações para tratamento osteopático em bebês? Não. Quer dizer, se você quiser só uma contraindicação, que seria algo absoluto mesmo, seria um bebê com câncer. Se você tivesse algum bebê com diagnóstico ativo de câncer mesmo no sistema digestivo, a gente não pode fazer osteopatia porque a osteopatia vai aumentar muito o metabolismo naquela região. Se é um bebê sem câncer, esse metabolismo aumentado vai melhorar muito ele. A gente vai ativar a parte boa. Só que o câncer é um metabolismo inadequado. E se você aumentar, você vai aumentar esse câncer também. Fora essa questão, não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário, como eu falei mais cedo, é uma técnica não invasiva, não medicamentosa. Isso vai deixar muito confortável os pais com um resultado bem eficaz. Rapaz, bebês com câncer, isso é raro, não? Muito raro. Por isso que eu toquei nesse ponto até como algo que é muito raro mesmo, muito incomum. Então, só para dizer que tem essa contraindicação, mas eu tenho mais de 8 anos de consultório com bebês e eu nunca peguei um bebê com câncer no sistema digestivo. Me permito fazer uma pergunta, não exatamente sobre essa questão dos bebês, é mais para informação sobre o que é a osteopatia. O osteopata é um médico? No Brasil, a osteopatia é uma especialização da fisioterapia. Nos Estados Unidos e na Europa, é uma especialização à parte. Ele não é especialização, é uma formação independente. Porém, nos Estados Unidos, você tem o mesmo nível de médico. Se você for ver o jaleco do médico nos Estados Unidos, ele pode ter MD, que é o Medicine Doctor, como se fosse o doutor em medicina, e o Osteopath Doctor, eu seria OD, ou DO. Então, depende do país. Mas no Brasil, é uma especialização da fisioterapia. Agora, a osteopatia serve para dar uma solução e contrariar muitas coisas que a gente é acostumado a acreditar, como chás, etc., para os bebês. Mas você falou que tem aplicações também para adultos e diversas, né? Sim, e também a gente aborda algo de forma mais sistêmica. Por exemplo, a gente falou do refluxo mais cedo. Uma das causas mais comuns do refluxo são as assimetrias de crânio. São bebês que têm uma cabeça literalmente meio amassada. Tem alguns tipos de assimetria, mas a mais comum, a nível de termo técnico, seria a plagiocefalia. E essa assimetria causa uma compressão no crânio, que é de onde sai o nervo da cabeça que vai fazer a função do estômago. E se você tiver um bebê com assimetria de crânio com refluxo, se você não tratar essa assimetria, você não vai melhorar esse bebê. Então, é uma base que a gente trata num todo. Como é que trata essa assimetria? Com técnicas manuais. Com compressões, com direcionamento, é algo que não dói no bebê. Eu sempre brinco com as mamães, não é um martelinho de ouro que você vai desamassar a cabeça. Na verdade, é você achar a região que está com tensão, dar mobilidade, e quando o cérebro crescer, que é durante a amamentação e o sono, o cérebro cresce para aquela região e fica mais simétrico. E se você quiser um comparativo para entender melhor, é como se o estômago do bebê, nesse caso, fosse a lâmpada, o nervo fosse o fio e o crânio de onde sai fosse a tomada. Sim. Se a lâmpada apaga, nem sempre é trocando a lâmpada que resolve. A osteopatia não é tipo uma massagem que te dá aquele alívio ali naquele momento. Você está pretendendo atacar mais a causa mesmo. Do processo, exatamente. Se você vê uma sessão de osteopatia, principalmente pediátrica, você vai achar que é uma massagem. Quem vê de fora, porque são toques bem suaves, mas com o direcionamento correto, com as tensões corretas, mas a resposta no bebê é muito grande. É muito, muito comum a mãe me ligar, ou então na próxima sessão falar: Murilo, não sei o que você fez, mas o bebê dormiu 6 horas seguidas após a sessão, porque para ele é um impacto muito grande tirar as tensões. Imagine você, nasceu com uma tensão, nasceu com algo te pressionando e alguém tira isso aí. É um relaxamento que você vai perdurar por muito tempo. Agora, é evidente que osteopata é osteopata e pai-mãe é pai-mãe. Mas você consegue passar para os pais e mães alguma técnica, alguma coisa que seja assim para o cotidiano? Técnica em si eu acho muito arriscado passar, porque ou um pai ou uma mãe que não tem de que maneira a gente exato. pode não atrapalhar ou colaborar Perfeito. com o tratamento? Acho que essa é a pergunta melhor. Se, como o nosso tema hoje aqui seria refluxo e cólica, eu acho que os 2 caminhos principais para a gente pensar é a dieta do bebê. Então, se é um bebê que está com mama exclusiva, é a dieta da mamãe. Então, não estou falando para a mamãe comer só frango com alface, mas evitar gorduras, evitar excesso de fritura, de leite, de açúcar. Isso tudo faz muito processo inflamatório e acaba passando para o bebê. E algo que a gente negligencia um pouco hoje é o ambiente. Não estou dizendo que você vai amamentar o bebê num quarto escuro no final da casa, não. Mas às vezes você amamentar o bebê numa sala, que o pai está assistindo um jogo, a vovó está batendo uma panela, alguém está passando uma vassoura, são barulhos que causam o bebê um estresse muito grande, ele não consegue digerir aquele processo. É como se ele vivesse tentando fugir daquele ambiente.
Mas Então, isso até durante um certo tempo, não sei se ainda hoje, mas era uma coisa assim, muito afirmativa de mulheres, sabe, que muito convictas da maternidade e tal, e não, estou aqui, vou amamentar, e amamenta em público, em qualquer lugar, sim, não é sim. questão dos falsos pudores, né? Sim, sim. Mas é sadio amamentar uma criança que não, fora de uma situação de um mínimo de tranquilidade, de conforto? No mundo ideal, o ideal é que você tenha realmente um local mais tranquilo. Então, se você for até nos shoppings aqui, em Salvador, São Paulo, no Rio, você vai ver espaços, locais de família, que lugar da amamentação é um lugar, um quarto mais com a luz mais Sim. baixa, mais recluso, justamente para ter esse conforto. Mas se você, por exemplo, por algum motivo, você está com o bebê na rua e Não tem tem mais de jeito. 3 horas que ele não amamentou, e você tem que, aí realmente, você também não tem que ficar forçando nada além disso. Mas o no mundo importante ideal, é amamentar também, exatamente, né? o Encher a mundo barriga ideal. do guri. Exatamente. O foco é a nutrição para desenvolvimento, mas que o ideal seja num ambiente mais tranquilo para ele. Pela tua experiência, Murilo, como é que tem sido a receptividade de pediatras, da comunidade médica em geral, diante da osteopatia para tratar sintomas como esses que você está citando aí, cólicas? Médicos prescrevem sessões de osteopatia ou tem algum tipo de ciúme, de rusga ou de Ainda disputa? estamos quase que num meio termo disso. A pergunta foi bem nesse sentido. Pra ver se ele- Mas eu super entendo isso porque um cara que me chamou muita atenção foi o pediatra do meu filho. Então, o Dr. Renan, o pediatra do meu filho, ele não conhecia a osteopatia, ele se mostrou super aberto à osteopatia, a mulher dele é gastropediatra, e ela falou que, Murilo, hoje em dia, antes de eu começar as medicações para os bebês, eu mando para você. Então, ela tem um acesso e ela tem um... Claro, o feedback que ela recebe dos pacientes são muito positivos também, então ela gosta muito. Então, bebê, a gente sabe que Não é medicação... exatamente... menos é mais. Não compete. São coisas... Alguns médicos, infelizmente, hoje ainda são um pouco Entendem como- resistentes. Mas há Mas é porque evidências, há evidências científicas que atestam que a técnica da osteopatia é eficaz Tem uma questão... para tratar, por exemplo, esses sintomas desconfortáveis? Aí Qual é a desse- questão da questão da evidência científica? Nenhum comitê de ética libera estudos com bebês. Sim. Você não pode pegar um grupo controle, por exemplo, e falar assim, não, esse bebê desse grupo eu vou tratar, esse aqui eu vou mentir que eu vou tratar, fingir. Isso é antiético, não pode. Então não temos estudos científicos a nível disso. Mas os relatos de casos que temos e as experiências de clínica que a gente tem é muito positiva. Claro que no Brasil a osteopatia pediátrica está a nível quase que embriológico ainda, vamos dizer assim. Está quase que iniciando. Na França, na Europa como um todo, mas principalmente na França, ela é muito desenvolvida. É um conhecimento relativamente novo, então, aqui no... Para você ter ideia, 2017 a osteopatia pediátrica foi validada pelo nosso sistema de saúde, pela OMS. Desculpa, OMS não, pelo Ministério da Saúde do Brasil. Sim, sim. 2017. Que isso num corte de tempo é... Mas não chega... praticamente nada. Ainda está longe de incorporar isso, por exemplo, ao SUS. Eu acredito que está muito longe, infelizmente. Na França, hoje é uma realidade que o bebê nasce e ele passa pelo pediatra e passa pelo osteopata, a nível de saúde pública. Aqui no Brasil é um pouco complicado. Eu acho que isso aí a gente vai ter que remar muito ainda, mas estamos no caminho muito Para passar bacana na pra isso. CONIC, né, naquela comissão Exatamente. do Ministério da Saúde, é um caminho e não tem como ter as evidências científicas. Já Exato, que você vai e dizendo. eu acho que esse que é o ponto que mais pesa para a gente não chegar nesse ponto. A gente não tem hoje ferramentas para mensurar esses processos a nível científico, de publicação. Pelo menos em bebês, né? Em adultos Em bebê, talvez. não. Em adultos temos muitas publicações. Para refluxo, para cólica, para as dores lombares, cervicais, temos publicações a nível muito forte. Em bebês é complicado, principalmente pela questão de comitê de ética. E eu super entendo também, para não expor o bebê. Como é que você aborda a questão da comunicação com os pais que ficam meio receosos diante de uma técnica como essa? Eu sempre falo para os pais que a melhora do bebê dele passa muito. Mais de 50% da melhora do bebê depende do dever de casa. Então, se a gente fizer a osteopatia e os pais, os cuidadores em si, não entenderem que ele tem que fazer o dever de casa mesmo, porque as sessões comigo é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você acha a disfunção, trata e deixa o corpo agir em relação a isso. Eu não faço questão de ser sessões diárias. E eu falo para os pais, cólica e refluxo, mamãe, vamos procurar um nutricionista para organizar essa dieta, vamos evitar tal posturas com os bebês, vamos estimular o tummy time, que é o bebê de barriguinha para baixo, olhando para cima quando ele estiver acordado, que melhora muito o fluxo intestinal, melhora a força da coluna. Então tudo isso, se eu fosse, por exemplo, aquele bebê de assimetria de crânio, postura do tummy time, a postura que você acessa o bebê no trocador, ou a forma que você movimenta o bebê no seu peito, tudo isso são situações que você tem que passar para os pais, para eles ajudarem o tratamento. E eu sempre falo, pais, principalmente de primeira viagem, o que eles precisam é de informação. Perfeito. A questão chave dos pais é que
A impressão é que se o bebê é soluçar 2 vezes, quer levar na emergência do hospital, porque é tudo novo para eles e bebê é tudo uma ansiedade muito grande. Então, quanto mais se dá informação para os pais, dá tranquilidade para eles seguem junto no tratamento e essa que é a chave do sucesso. Ou seja, é a contribuição que os pais podem dar, não é? Como um complemento dessa técnica. Eles são protagonistas da melhora do bebê. Não tem a Eles não dúvida. são simplesmente coadjuvantes nesse processo. A gente está falando aqui muito dos bebês, mas são cuidados que se estendem também a crianças já um pouquinho mais avançadas na idade? Como é? Sim, a osteopatia ele atende de bebês recém-nascidos. Eu tenho hoje, inclusive, na agenda, um bebê de 17 dias de vida. E assim como eu tenho hoje na agenda também uma senhora de, se eu não me engano, 87. Então, você olha o delta de que a gente atinge na leque população. É abrangente, é grande. Né? Mas sim, temos crianças mais velhas, vamos dizer assim, 5 anos, 9 anos, 11 anos, que se beneficiam muito com essas questões. São questões mais complexas, se for um bebê que nunca apresentou cólica, nunca apresentou nada e está apresentando algumas questões, aí tem que ter uma equipe multidisciplinar, normalmente entra a psicologia no caso, entra a nutricionista no caso, mas sim, a osteopatia é muito benéfica para todos os tipos de público. Pois é, entre os adultos, vamos puxar a sardinha aqui para o nosso lado agora, em que casos a osteopatia é recomendada, pode ser bem aplicada? Você pode trabalhar a nível de prevenção. Você é um cara que é um atleta de final de semana, como a gente chama, gosta de fazer uma corridinha, gosta de jogar um baba, como fala aqui na Bahia. Sim. E a gente pode prevenir lesões a nível disso, para você continuar na sua plena função. Dores, em geral, articulares. Então, dor no pé, no joelho, no quadril, na coluna como um todo. Questões viscerais, queixa de cólica menstrual muito intensa na mulher, refluxo, cólicas intestinais, dores de cabeça, torcicolo. São questões que a gente acha rotineiramente no consultório. Então, a nível de adulta, a atuação da osteopatia ela é a nível fenomenal mesmo, porque quase que todas as queixas que os pacientes trazem para a gente consegue trabalhar e de forma bem eficaz, sem remédio, sem técnicas invasivas. Mas, só para reforçar, eu vi que o Ernesto até tocou nesse ponto, mas é uma técnica que visa aliviar os sintomas simplesmente ou acabar com a causa desses sintomas? O foco sempre é buscar a causa. Inclusive, é muito comum a causa estar longe do sintoma. Eu tive um caso de um paciente com dor crônica na lombar, que a causa foi um entorse de tornozelo jogando bola há 1 ano atrás. Então ele torceu o tornozelo, o pé dele foi se adaptando, a adaptação foi pro joelho, a adaptação foi pro quadril, quando chegou na coluna não conseguiu adaptar e gerou uma dor. Conheço bem isso. E aí, cara, era um cara que tratava lombar, já fez N terapias, tomou N remédios, foi pra clínica da dor, foi para outras fisioterapias convencionais, e essa lombar dele aliviava, depois voltava, aliviava, voltava. Pegava a criança no colo, voltava. Passava uma vassoura em casa, voltava. Quando a gente fez a anamnese, as perguntas, as questões de avaliação, eu fui basicamente tratar o pé dele. Claro que a gente vai na lombar para melhorar o sintoma, mas ajustando os ossos do pé. Deixa eu jogar lenha na fogueira aqui com essa história da medicina, que eu gosto dessa refrega, é boa. Esse é um caso que, numa clínica de emergência ortopédica, vai se tratar o pé. Ou vai tratar a dor lombar, né? Uma queixa que eu tenho muito. Vai logo num corticoide muitas vezes isso, e tal. Você muita vai medicação, quer tratar o sintoma. Uma bomba trata o sintoma. Não é você mas não vai atrás de atacando lá o sintoma, da dor, né? Uma crítica que eu faço para muitos amigos meus, eu tenho muitos amigos realmente médicos ortopedistas, é que eu estou achando que os médicos estão cada dia mais, principalmente os ortopedistas, muito específicos. Você vai para o médico hoje que trata o pé. Aí, não, doutor, mas eu estou com dor no joelho também. Então eu vou te caminhar para um amigo meu que é de joelho. E a coluna? Então outro amigo que é de coluna. E esquece que está tudo interligado. Aí pega você e secciona todo. Né? O pé, a inervação do pé, o nervo que faz a função do seu pé mexer, sai da lombar. Pois é. Então, se você não souber a anatomia básica, não tratar todo o trajeto, você vai comer mosca e vai tratar o sintoma e não a causa do problema. Vai se bombardear de remédio que deixa vai acabar com o seu intestino, sequela. seu fígado, você vai ter complicações e vai, infelizmente, limitar seu dia a dia. Você vai só evitar de jogar sua aqui, bolinha. eu não estou falando mal dos médicos, dos Não, ortopedistas, pelo já contrário. precisei muito, já quebrei muito osso, eu sei como E tem é. excelentes médicos no mercado que têm essa visão mais Integral, né? integral, é um Holística, processo maior de ver realmente de onde sai o nervo, sai o vaso sanguíneo para resolver o paciente. Mas, infelizmente, a nível quase que protocolar nas emergências, dor lombar, toma essa medicação, faz a Vai ressonância, pede a ressonância, que às vezes nem é necessário. Inclusive, eu sou muito Para contra quem, esse- por exemplo, sofre de artrose, Sim. artrose no joelho, Está legislando em causa própria. Eu percebi que teve uma coisa muito pessoal, esse artrose. pois é, esse artrose aí, meu amigo. A osteopatia resolve? Não vou dizer que A resolve, artrose cara. Isso é um processo degenerativo natural. Como é que fala? Da articulação. Isso, ele ali, né? perde um pouquinho ali a Aquela lubrificação, a cartilagem, cartilagem e tal. exato.
que é que melhora os sintomas da artrose? A osteopatia ajuda demais, porque é como se desse a plenitude na função do nervo que chega para aquele joelho, por exemplo, se for o caso, o vaso sanguíneo que chega, mas o paciente também entender o protagonismo dele na própria melhora. Então, se ele entender que ele tem que se alimentar melhor, beber água, fazer atividade física regular, diminuir o peso, dormir de qualidade, ter válvula de escape para relaxar a mente. Inclusive, eu criei um e-book que eu chamo de Os 5 Passos para a Vida Sem Dor. Que é 5 passos? Para uma vida sem dor. Que é justamente quais isso. São esses passos aí? A alimentação, cara, alimentação adequada. Sim. Hidratação, pelo menos 40 ml a cada quilo de peso. Então, se você quiser saber quanto de água você tem que beber no dia, pega seu peso, multiplica por 40 ml, você vai ver a meta que você tem que chegar no dia. Não é aquele papo de 2 litros de água por dia, então... Cara, genérico. Imagina o quão genérico é isso. Eu tenho uma paciente minha que era instrutora de polidense, ele deve ter 1,40 m de altura, uns 45 kg, muito pequenininha. E tem um paciente meu que é lutador profissional de MMA, que é um cara, sei lá, 100 e poucos quilos de puro músculo. 2 litros de água para ele tem que tomar num treino só. Ela, 2 litros quase já folga o dia todo. Então é bem genérico. Então esse cálculo é o mais correto hoje em dia, 40 ml por quilo de peso. Então alimentação adequada, boa hidratação, atividade física regular, mesclando entre aeróbico e força. Então você tem que fazer uma atividade física de força, uma musculação, um pilates, um crossfit. Você tem que fazer um aeróbico, uma corrida, uma natação, uma bike. E uma escala assim. 4x3 ou 5x2, porque esse negócio de ficar trabalhando. É óbvio que é bom humor, hoje é porque eu estou queimado. Agora ele que está legislando em causa própria. Claro. E eu vou te falar. Em causa coletiva. A escala da atividade física é 7x0. 7x0. Todos os dias tem que fazer alguma coisa. Isso aí. E não precisa necessariamente você fazer 2 horas de uma academia extenuante, não. Se você Quer dizer que 2 vezes por semana não resolve nada? Os estudos científicos comprovam que se você fizer 3 vezes por semana, 30 minutos de treino, você vai ter uma diminuição de 60% do risco cardiovascular. 60%? Se você fizer um treino, por exemplo, musculação, pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, já diminui 60% do risco cardiovascular. Só que é algo que eu vou ser bem sincero, cara, é muito pouco. Pra gente jovem... É muito pouco, cara. Pra gente jovem é gentil, né? O cara tá fazendo a média aqui com a gente. Agora, pra quem não é tão jovem assim, então mais também. Mas assim, eu sempre falo, atividade física, quanto mais melhor. Claro. Se você puder fazer nessa mescla, um pilates, uma musculação, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado você faz uma corridinha, faz uma bike, domingo vai pra uma dança, algo que é lúdico também, que é muito importante pra cabeça. Que seria o 5º passo na vida sem dor. Então, alimentação, hidratação, atividade física, sono, cuidado do sono. E a válvula de escape, que é prejuízo, vamos dizer assim. É você ter um vinhozinho com os amigos, você jogar seu baba, você ter um churrasquinho, musiquinha, ficar com sua esposa, seu marido, você ter momentos de você relaxar, desacelerar a sua mente, porque senão a gente fica num fluxo de casa-trabalho, que a pressão só vai subindo. Aí eu chamo de válvula de escape, fazendo essa analogia com a panela de pressão. Sim, claro. Se não tiver válvula de pressão, o fogo lá, o estresse aumenta e vai explodir. Vai acabar explodindo, né? Pô, legal. Estamos começando aqui com o fisioterapeuta osteopata Murilo Levi. Já há quanto tempo que você está nessa área? Cara, eu tenho formação em fisioterapia há 13 anos e de osteopatia há 8 anos. Osteopatia há 8 anos? É. E é uma... no 8º ano agora. Você disse que é uma técnica, uma especialização relativamente recente aqui no Brasil, mas é fácil de encontrar hoje profissionais nessa área? Assim, é fácil. Até a nível de rede social você vai encontrar, mas não tem muitos profissionais que trabalham, por exemplo, na pediatria aqui em Salvador. Acredito que só 4 profissionais trabalham com osteopatia pediátrica aqui em Salvador. 4 ou 5, acho que está nessa média aqui em Salvador. E de pontos bem distintos. Eu estou lá na Alphaville, tem uma amiga na Barra, aí tem algo em Vilas, e tem assim... Mas sim, tá uma crescente muito grande. É uma formação extensa. Para vocês terem ideia, eu me formei na Universidade Católica 5 anos de fisioterapia. E pela Escola de Madrid de Osteopatia foram um curso de uns 5 anos também. Então é uma formação que dura 5 anos de especialização. E a técnica consiste basicamente terapia manual. Terapia manual, né? É você fazer técnicas com sua mão. Inclusive, eu até brinquei com um amigo meu essa semana que eu falei, tem um seguro de vida e tem um seguro de mão. Eu tenho realmente um seguro de mão porque é meu material de trabalho. Né? É isso. Então, assim, eu trabalho, são técnicas manuais. Eu não uso nenhum tipo de acessório, nenhum tipo de algo que me ajude nas técnicas, principalmente com os bebês. São técnicas puramente manuais. Ô Murilo, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Para quem quiser chegar até você, enfim, conhecer um pouco mais sobre a osteopatia, por favor, fique à vontade. Meu canal mais fácil de achar é o Instagram, é o @Murilo Levi. Você pode colocar lá, você vai ver vídeos eu explicando até essas questões de torcicolo congênito, de algo que a gente acabou
passando um pouco, mas seria uma dúvida que é mais comum, da disquesia ou a cólica. A disquesia é um tipo de incômodo que o bebezinho sente também. A diferença é que é um incômodo intestinal. A diferença mas é que não é uma cólica. Parece. O sintoma é igual. Sim. O bebê se contorce, se comprime, fica roxinho, chora às vezes. A diferença é que o bebê com cólica ele tem dor quase que o dia todo. Ele tem um desconforto muito persistente. A disquesia é a imaturidade do sistema digestivo. O bebê passou durante a gestação se alimentando pelo sangue da mãe, saiu, agora tem que comer por cima e sair por baixo. Então essa imaturidade causa isso. A diferença clara é que o bebê, quando está com disquesia, ele tem aquela cólica, aquele desconforto, faz um punzinho, faz um cocôzinho, ele fica ótimo, fica melhor. Alivia. Mas o bebê de cólica não. Mesmo fazendo punzinho, mesmo fazendo cocôzinho, ele continua se contorcendo, que é o bebê com cólica. E bebês que têm cólica com muita frequência, é por conta da alimentação da mãe? Imaginando que o bebê esteja só amamentando. E não só alimentação, mas se o processo, por exemplo, a assimetria de crânio, a gente tem um nervo que sai da cabeça e vai fazer a função intestinal. Então, se ele tem uma cabecinha amassada, a gente está com uma barriga que é um aparelho 220 volts com a tomada só 110 funcionando. Então, ele funciona, mas funciona na minha boca. Entendi. É uma confluência de fatores, né? Então, tem que ajustar, obviamente, a dieta da mãe, tem que conversar com ela e para o nutricionista, mas tem que liberar a parte anatômica do bebê também. Maravilha. Fisioterapeuta osteopata Murilo Levi, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para você. Eu que agradeço. Precisando, estamos aqui para bater esse papo novamente. Valeu, um bom dia para você. Até uma próxima. Agora são 7h51 na Tarde FM.